comum durante o processo de design que a gente levante muitos conceitos, muitos insights, que a gente queira apostar em diversos ou diferentes caminhos a partir de tanto aprendizado que a gente gera nos momentos de exploração, de descoberta, de envolvimento ali das pessoas que vão usar os nossos produtos ou serviços. E aí a grande questão é como organizar esses muitos insights, como explorar eles e torná-los então em conceitos para que a gente possa elaborar a solução de design, seja o produto, o serviço ou a experiência que a gente vai propor para os clientes. Esse é o tema desse vídeo. A gente vai discutir como a gente pode explorar conceitos. Importante lembrar aqui que a base para esse material é a obra do Vijay Kumar, 101 metodologias de design, que ele nos traz a experiência dele aplicando design em processos para a inovação, processos para a gente gerar soluções inovadoras. Nesse aspecto, e relembrando, a gente tem então os 7 modos para inovar, que o Vijay Kumar vai nos propor. Esses 7 modos são não lineares e são iterativos, a gente pode utilizar qualquer um em qualquer ordem, a gente pode repetir o uso deles conforme for aparecendo necessidade, ou que a gente entender que é importante para o projeto. Aqui no vídeo a gente está falando, neste vídeo especificamente, sobre explorar os conceitos, como a gente explora conceitos. Mas dentro do canal do YouTube aqui do Faber House, a gente tem outros vídeos falando dos outros modos e as metodologias que a gente pode utilizar para esses modos especificamente. Mas quando a gente fala de explorar conceito, quais são os passos? Como a gente faz para trabalhar e explorar esses conceitos? Então a gente tem basicamente 4 passos que são importantes quando a gente vai executar a exploração dos conceitos. E esses passos são, o primeiro deles, delimitar o espaço para conceituação. Novamente, são muitos caminhos possíveis. Quando se inicia um projeto de design, basicamente, se pode fazer quase tudo. Então é importante delimitar qual é o espaço de criação que a gente tem, que já foi elaborado, já foi explorado, e que a gente pode, então, construir em cima desse espaço específico. A gente vai começar, então, a convergir os nossos insights, reestruturar as premissas e construções das hipóteses para chegar ao conceito. No momento que a gente está convergindo, fechando as nossas possibilidades e tornando as ideias ali, elencando as ideias que mais têm potencial de realizar positivamente o nosso objetivo. Depois, definir os próprios conceitos. A gente vai fazer ali a realização do brainstorming de conceitos com o próprio time, com o pessoal que está envolvido, e com isso a gente vai conseguir explorar ao máximo explorar ao máximo o espaço que a gente delimitou para a gente trabalhar dentro dos princípios de design. Isso é bem importante para que a gente consiga não reduzir as nossas possibilidades criativas, mas sim trabalhar com as que têm maior potencial, porém maximizando esse recorte de forma a alcançar o resultado mais eficiente, ou que aparece ou desponta como mais eficiente, e a gente vai testar no mundo real. Organizar os conceitos, que é uma ordenação, uma recombinação, uma divisão desses conceitos e agrupamentos lógicos, para que a gente saiba como trabalhar com cada um deles. A organização dos conceitos é por si só também uma colisão de ideias que vai ajudar a gente a setar quais são as principais apostas. E por último, a comunicação dos conceitos, algo bem importante. É um momento em que a gente vai rascunhar, diagramar, prototipar, visualizar esses nossos conceitos e que a gente consiga, para quem está no projeto, ter uma compreensão melhor sobre o que a gente tem enquanto conceito e a gente consiga até comunicar para outras pessoas e elas consigam nos dar feedbacks. Então é um momento que a gente vai conseguir comunicar esses conceitos e é importante que a gente entenda como comunicá-los de uma forma eficiente para obter os feedbacks que a gente precisa. E para que a gente consiga passar pelos 4 passos que nós temos, o Vijay vai nos propor
17 metodologias possíveis. Nós vamos saber quais vamos usar, como usar cada uma delas, ou até mesmo se eu vou utilizar outras que não estão nessa lista, ou utilizar algumas dessa lista e algumas outras do meu próprio conhecimento, né? Cada designer vai escolher quais são os metodologias que fazem mais sentido. Então, vamos aqui conhecer as 17 metodologias que estão no livro, pelo menos como referência para nós. Então, o primeiro delas é o princípio para oportunidades. Nos passos anteriores, a gente definiu, a gente trabalhou com os insights, tornou esses insights alguns princípios. Esses princípios são norteadores para o nosso processo, e aqui é o momento em que a gente vai pegar o princípio e começar a torná-lo uma oportunidade. Vai começar a construí-lo a partir de uma noção de prestação de serviço, de entrega de valor para os clientes. Depois, o mapeamento da oportunidade, em que a gente vai mapear as áreas de oportunidade para a nossa atuação e entender os conceitos dentro dessas áreas. Depois nós temos, então, hipóteses de valor. Então, claramente, qual é o valor dessas hipóteses, ou qual o valor que essas hipóteses estão ali propondo entregar, propondo construir numa relação entre empresa e cliente. A definição da persona, um material bastante conhecido dentro do design, principalmente de UX, de User Experience, as personas, quem são elas, como elas funcionam. Aqui a gente começa a trazer as personas, porque elas também vão ser ferramentas de tomada de decisão. Eu vou escolher um caminho A, um caminho B, um conceito A, um conceito B, a partir do momento que eu entendo as personas. Elas vão me ajudar a fazer essa convergência. Sessões de ideação a gente pode ter também neste espaço de explorar conceitos. Então a gente conduz essas sessões estruturadas para gerar conceitos baseados nos nossos insights. Depois disso, a matriz de conceitos gerados. Então a gente também vai gerar ali alguns conceitos a partir das ferramentas e de tomada de decisão, e essa é uma metodologia para a gente construir então uma matriz que é compreensível, que é fácil da gente bater um olho, para também tomar decisões e escolher qual conceito que a gente vai trabalhar. No item 7 a gente tem as metáforas e analogias para os conceitos. Isso é bem importante para a gente conseguir entender melhor esses diversos conceitos. Essa é uma metodologia muito bacana para a gente conseguir explicá-las para quem, por exemplo, não está ali no dia a dia do projeto, mas quer participar dando algum feedback ou pode contribuir com um olhar. A gente pode trabalhar muito com a metáfora e analogias para conseguir explicar esses conceitos, mas para quem está no dia a dia, no projeto, também é importante, porque ajuda a gente a enxergar o conceito até com outro olhar. A ideação por encenação de papéis é uma outra metodologia possível. A gente pode encenar aquele determinado produto, daquele determinado serviço, aquelas interações, para a gente entender o fluxo e a troca de valor dentro do fluxo. Princípios para oportunidades, aqui num formato de ideation game, ou de jogo de ideação, que é uma maneira da gente engajar os stakeholders em uma atividade um pouco mais gamificada. É uma forma também da gente construir aquelas oportunidades que a gente viu já dentro das metodologias, mas aqui utilizando alguma coisa mais gamificada. A gente também tem o cenário com marionetes, também uma outra forma da gente poder mostrar como esse serviço vai funcionar. E aí podem ser marionetes, pode ser algum bonequinho, pode ser alguma coisa como Lego, por exemplo, para a gente mostrar esse serviço e entender e estressar as muitas possibilidades que a gente tem de interação. A gente tem o protótipo por comportamento, então também simulação de situações de atividade do usuário, para a gente entender agora como o serviço funciona naquele contexto, porque a gente já fez esses exercícios, né? Existem metodologias parecidas com essa em outros modos dentro dos 7 modos de inovação, dos 7 modos do design para inovação, mas aqui a gente está falando do serviço aplicado a isso. Não é só para que eu entenda aquele contexto, mas mostrar como o serviço funciona dentro daquele contexto. A prototipagem conceitual, né? Então ela é uma forma que a gente tem para tornar tangível, os conceitos que a gente
que está na nossa mente, e dessa forma a gente conseguir colher os feedbacks. A gente tem esboços para os conceitos também, é uma outra metodologia possível que a gente tem para poder colher feedback. No caso do conceitual, a gente é um pouco mais fiel, alguma coisa ali de alta fidelidade. Nos esboços a gente pode trabalhar com uma coisa um pouco mais de rascunhos, por exemplo. E seguindo então, a gente tem os princípios para oportunidades novamente, mas agora usando o Concept Scenarios, que seria os cenários hipotéticos, os cenários conceituais, que é a gente contar as histórias desses muitos usuários e nessas histórias, nessa narrativa, colocar o serviço, o conceito que a gente tem e como ele funcionaria naquele contexto. A classificação de cenários também, que é uma maneira que a gente tem para combinar, normalizar e organizar os conceitos, mas agora pelos cenários que a gente tem. Então, os cenários que a gente identificou, por exemplo, no momento que eu estou conhecendo as pessoas do projeto, aqui eu trago e organizo os meus conceitos por meio desses cenários identificados. A gente tem a matriz dos conceitos agrupados também, que é uma maneira que a gente pode começar a pontuar as relações que esses diversos conceitos que nós levantamos, quais são as relações que eles têm, como eles se conectam ou se afastam. De repente há agrupamentos possíveis dentro desse conceito. E por último, o catálogo de conceitos, que é o documento que a gente encerra ali o processo de exploração de conceito, onde a gente cataloga esses conceitos, organiza eles de uma forma que eu consiga acionar esse conhecimento depois. Então também é uma metodologia para que a gente consiga olhar, navegar, escolher, selecionar quais são os conceitos que a gente vai levar para frente, para as próximas fases ali, para as próximas etapas, para os próximos modos que a gente tem dentro do processo de design para inovação. Então aqui a gente viu 17 metodologias possíveis para que a gente passe pelo processo de explorar conceitos. Claro, como sempre, cada um de nós tem métodos, metodologias que a gente utiliza e que a gente pode trazer para cá, mas aqui pelo menos já colocamos aqui algumas outras metodologias no nosso cinto de utilidades, que é bem importante. Também, para quem quiser conhecer um pouquinho mais dessas metodologias, no site do faberhaus.com.br tem um pouco mais descritivo o que é feito em cada uma dessas metodologias, uma descrição um pouco mais detalhada do que nós vimos aqui no vídeo, e o próprio livro, que é uma referência excelente, que não só conta ali todos os passo a passo de como fazer as metodologias, mas também tem cases para cada uma dessas metodologias, o que foi alcançado. Aqui no nosso slide final, como sempre, mais referências para quem quiser se aprofundar no assunto. Se você curtiu, se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal para ajudar a gente também dentro do nosso trabalho, a divulgar aquilo que a gente está trazendo como pílulas de conhecimento dentro do campo do design, do negócio e da tecnologia também. Meu muito obrigado a todos que estiveram até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.